Paz do Senhor, povo de Deus, seja bem-vindo aqui ao canal do Pastor Edre, um canal que promove a palavra de Deus com o objetivo de edificar o corpo de Cristo, sempre pregando a palavra de Deus com zelo e com responsabilidade. Sou pastor auxiliar pelo campo de Campina, congrego aqui na Vila Santa Helena, com o pastor Jales e a pastora Suzy. E estou aqui para gravar mais uma videoaula da nossa Escola Bíblica Dominical, na qual nós estamos já começando um trimestre novo. Nosso terceiro trimestre, tá top de linha. Vamos estudar sobre os profetas menores. Deixa eu mostrar cá para vocês. Olha aí. Que trimestre maravilhoso que nós vamos ter. Mas antes da gente começar a nossa aula, eu quero aqui justificar os 2 trimestres que nós ficamos sem poder estar gravando aula aqui no YouTube. Por questões pessoais, a gente ficou impedido de poder estar gravando essas aulas. Mas eu quero agradecer a Deus pela vida de todos que permaneceram aqui inscritos no nosso canal. Eu tenho certeza que nós vamos dar continuidade a esse trabalho de pré-aulas da nossa Escola Bíblica Dominical. E eu não tenho dúvida que você vai continuar aprendendo aqui no canal do Pastor Edre. E já hoje, como nossa revista da Editora Betel está falando sobre os profetas menores, temos como comentarista aqui o pastor, vamos dizer o nome do pastor comentarista aqui, o pastor Antônio Paulo Antunes. Ele é pastor presidente da Assembleia de Deus, no bairro Amazonas, conferencista, articulista e primeiro tesoureiro da Conamad de Rio de Janeiro e membro da mesa diretora da Conamad. Então, é alguém que foi usado por Deus para escrever essa lição aqui, para nos trazer esse ensinamento aqui maravilhoso. E eu não tenho dúvida de que esse trimestre nós vamos aprender. A editora Betel acertou na elaboração dessa revista, porque já teve outras lições dos profetas menores em outras editoras, até mesmo aqui, na qual era colocado os profetas de maneira aleatória. Desta vez está em ordem, pela ordem da Bíblia, né? Começando por Joel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias. Então está pela sequência. Então temos certeza que nós vamos aprender muito. Nossa primeira edição será lecionada no dia 2 de julho de 2023 em toda a Assembleia de Deus do Ministério Madureira e outras igrejas que assim utilizam a revista da editora Betel. A nossa primeira edição tem como tema Mensagens Proféticas, Deus Continua Falando. Então, essa nossa primeira aula aqui é uma aula introdutória, é uma aula na qual nós vamos falar um pouco a respeito dos profetas e nas próximas lições nós vamos abordar temas de cada profeta e suas particularidades. Então, hoje nós vamos abordar o tema profeta, mensagem profética, Deus continua falando. Então, hoje é uma aula mais introdutória, na qual nós vamos estudar um pouco sobre os profetas de maneira geral. E temos o texto áureo aqui da nossa lição, eu vou ler para vocês, porque a profecia nunca foi dada por vontade do homem algum, mas homens santos falaram inspirado pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1, 21. Verdade aplicada. A mensagem dos profetas do Antigo Testamento serve como despertamento para os cristãos dos dias atuais em que vivemos. Objetivo da lição: apresentar quem eram os profetas. 2. Mostrar os sucessores dos profetas. 3. Destacar a relevância da profecia para os dias de hoje. Então é muito importante. Vamos para o texto de referência. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 16, 19, 20 e 21. Você que não tem a revista, quiser acompanhar pela Bíblia, é muito importante que você faça a leitura do texto para você poder ficar antenado em respeito deste assunto. Vamos ler? Porque não vós fizemos saber a virtude e a vinda do Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. E temos muito firme palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atento, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Olha aí, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo de Deus. A nossa introdução, na nossa lição, vai dizer o seguinte: neste trimestre estudaremos os profetas do Antigo Testamento,
em particular os profetas menores. Veremos que eles foram instrumento de Deus para anunciar a mensagem ao seu povo. Vamos orar neste momento, vamos pedir a Deus a direção, o Espírito Santo que nos conduza, que nos dê uma aula abençoada para que possamos ter aqui a iluminação da palavra de Deus e poder transmitir aos irmãos de maneira mais clara, mais explícita o assunto que estamos abordando. Vamos orar comigo? Soberano Deus, eterno Pai, neste momento, Senhor, eu quero pedir a Ti por cada um dos nossos alunos que estão aqui ligados conosco. Eu quero pedir ao Senhor que derrame da Sua graça, derrame, Deus, do Teu poder, que o Senhor venha trazer, Deus, luz, a revelação da Tua palavra. Deus, me use nesse momento como um canal de bênção aqui neste momento, ó Pai, para trazer uma mensagem a professores, a alunos, a superintendente, pessoas que estão navegando pelo YouTube, porventura encontraram esta aula, Senhor. Eu creio, Deus, que esta aula poderá falar poderosamente no coração daqueles que estão ouvindo nesse momento, ó Pai. Que o Senhor continue conosco até o término desta aula e eu tenho certeza, ó Pai, que nós seremos abençoados através desta lição, em nome de Jesus de Nazaré. Então vamos para a lição, irmãos. Como eu estava falando, nós vamos estudar aqui os profetas menores do Antigo Testamento. Então, quando nós falamos a respeito de profetas menores, são 12, já anota aí para você poder estar falando domingo na escola dominical, você que é professor. São 12 profetas menores, na qual nós temos a ordem cronológica, eu vou ler para vocês aqui. Olha aqui, ó. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquia. Então, foram profetas, quando foi organizado o cano da Bíblia, a Bíblia Sagrada, foram classificados como profetas menores, não pela autoridade que eles tinham, não porque eles tinham menos poder em suas profecias do que os profetas maiores, não é exatamente isso. Eles foram considerados profetas menores devido ao volume literário de profecias que eles deixaram registrado. Então, é pelo volume literário, não pela autoridade espiritual. Todos os profetas menores tiveram mensagens pequenas, de pequenas literaturas, porém mensagens poderosas, mensagens que trouxeram ao povo esclarecimento da vontade de Deus, daquilo que o Senhor queria para a sua nação, mensagem de arrependimento, mensagem de promessa, mensagem para que as pessoas voltassem ao Senhor de todo o coração. Então, cada um profeta trouxe uma mensagem para que o povo viesse andar de acordo com aquilo que o Senhor havia designado para o seu povo, mensagem sobre justiça, sobre misericórdia, mensagem sobre a fé, o justo viverá pela fé, mensagem sobre o fim dos tempos. Então, todos os profetas menores tiveram suas características e Deus usou eles de maneira extraordinária para deixar esses livros escritos para que nós pudéssemos hoje estar estudando a seu respeito. É claro que nós sabemos que no decorrer da Bíblia Sagrada, nós tivemos relato de muitos profetas que não deixaram material escrito, ou seja, são profetas não literários, profetizaram na nação de Israel, profetizaram nos tempos bíblicos, porém não tiveram literatura, assim como o profeta Eliseu, o profeta Elias, o profeta Micaías e outros profetas que profetizaram, que foram grandes homens de Deus, porém não deixaram registro aqui para nós. Mas esses que deixaram aqui registrado as profecias do Senhor, é com esses que nós estamos trabalhando e crendo que Deus vai falar conosco. Sabemos que esses profetas também menores, alguns deles profetizaram no período do exílio babilônico, alguns profetizaram antes do exílio, são pré-exílio, e outros profetizaram pós-exílio, como, por exemplo, os pós-exílio que nós podemos destacar aqui, os três últimos aqui, Ageu, Zacarias e Malaquias, que profetizaram para a nação de Judá, e os demais, Oséias, Joel, Amós, Jonas, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, profetizaram no período pré-exílio, ou seja, quando o povo de Israel, Deus avisou através dos profetas que se o povo não se voltasse novamente à presença de Deus, se o povo não se voltasse novamente aos caminhos do Senhor, o Senhor iria permitir um cativeiro e todos seriam levados presos. Então o Senhor usou esses profetas, o Senhor usou a boca desses homens para trazer mensagem, porém o povo endureceu o coração e todos nós sabemos o que aconteceu. O povo de Israel ficou por muitos e muitos anos no cativeiro babilônico, mas o Senhor nunca abandonou seu povo, porque o Senhor é Deus de misericórdia. Aleluia. Vamos para o tópico 1. Quem eram os profetas? Quem eram os profetas? Nós sabemos que os profetas
Moisés foi um dos primeiros profetas a profetizar. Nós sabemos que a nação de Israel, quando foi formada, ali após a saída do Egito, após Abraão sair em busca da terra prometida que o Senhor havia o prometido, nós sabemos que Abraão ali com a sua descendência, após Isaac, depois Jacó, e aí começou a divisão das tribos. Então ali o povo de Deus começou a se transformar em nação. E nós sabemos que o povo de Deus vivia no regime teocrático, onde Deus estava no governo, onde Deus é que era o comandante principal. Mas nós sabemos que após o povo sair do Egito, após Moisés levar o povo a atravessar o Mar Vermelho, após a morte de Moisés e após Josué conquistar várias e várias nações e tomar posse de grande parte da terra que o Senhor havia prometido, nós sabemos que após Josué nós começamos o período dos juízes, na qual os juízes eram homens que eram usados por Deus, que eram escolhidos por Deus para poder levar mensagem ao povo do Senhor. Porém, nós sabemos que o povo de Israel sempre estava se desviando, sempre estava se prostituindo, sempre estava na prática da idolatria, da imoralidade sexual, do paganismo. Então, a nação de Israel já não se via mais sendo governada por um governo teocrático, e a nação queria ser governada como as outras nações, no governo de monarquia. Então foi aí que se constituiu o primeiro rei, o rei Saul. Nós sabemos que foi o primeiro rei constituído na monarquia. Não era a vontade do Senhor, mas o povo assim queria, e o Senhor permitiu que Saul se tornasse rei. Então nós temos o Antigo Testamento aí formado por quê? Por profetas, reis, e também tinha os sacerdotes. Qual era a função do profeta? O profeta era aquele que ouvia as palavras do Senhor e transmitia ao povo. Já o sacerdote é aquele que apresentava o sacrifício e também levava as queixas, levava a súplica do povo a Deus, porque o sacerdote tinha acesso ao Senhor. Já o rei era aquele que organizava a nação, era aquele que comandava a nação, porém o Senhor nunca deixou de estar no comando da nação de Israel. O Senhor sempre levantava homens, profetas, para estar administrando o seu povo, para estar ali alertando o seu povo, para estar guiando o povo na direção que assim o Senhor desejava. Porém, nós sabemos que quando chegou na época do rei Salomão, seus filhos dividiram o reino, e houve reino do sul e reino do norte. Então passou a ser dois reinos divididos, e nesse cenário que os profetas venham ganhar maior ênfase, venham ganhar maior destaque, porque esses profetas vão ser usados por Deus para advertir o povo, para confrontar, para levar mensagem dura a esses reis que estavam se desviando e desviando o povo de Deus da sua presença. Então o Senhor levantava esses profetas de coragem, profetas que não temiam em falar tudo aquilo que o Senhor lhe ordenava. Então, por algumas situações, esses profetas tiveram que passar por questões de perigo, de adversidade, porque para ser profeta existe um custo pessoal. E esse custo pessoal, aquele que é chamado, aquele que sabe que foi o Senhor que o chamou, ele está disposto a pagar, porque ele está fazendo a vontade do Senhor. Então, o profeta era alguém que era escolhido por Deus, era alguém que era chamado por Deus. Não era simplesmente eu acordei e eu quero ser profeta. Não era assim que funcionava. Era um homem santo, era um homem selecionado por Deus. Deus se agradava de um homem comum, um homem mortal como qualquer um de nós, um homem dotado de imperfeições também, mas Deus olhava para ele, para aquele homem, e via nele alguém que ele pudesse se comunicar e levar a sua vontade através daquela pessoa, para que aquela pessoa viesse falar aos reis, viesse falar às nações. Então os profetas tinham esta função. Ele não se autodeterminava profeta, não era uma autoescolha, não era um auto-chamado, era um chamado do alto, era alguém que era escolhido por Deus para poder estar assumindo esta função. Então, aqui no tópico 1, quem eram os profetas? Os profetas eram esses homens escolhidos por Deus, homens comuns, homens dotados de imperfeições, homens limitados, porque eram seres humanos, mas eram homens que procuravam fazer a vontade do Senhor, mesmo vivendo em tempos difíceis, mesmo com as inovações tecnológicas, revoluções que experimentaram nos presentes séculos. Eles lutaram contra a injustiça social, lutaram contra o paganismo, lutaram pela justiça, lutaram pela ética e pela moral do povo de Deus. Então foram homens que tinham algo em comum, lutavam por aquilo que o Senhor
assim queria que a nação fizesse. Então, esses homens sempre traziam mensagem de acordo com a vontade do Senhor. Mas nós sabemos que para levar esta mensagem era necessário o confronto, era necessário que muitos profetas fossem presos, fossem chicoteados, e muitos falsos profetas se levantavam também para tentar envergonhar os servos do Senhor, mas nós sabemos que aqueles que são chamados por Deus, aqueles que são direcionados pelo Senhor, eles não são envergonhados, porque o Senhor honra no final os seus profetas, os seus escolhidos. Mas aqui embaixo diz assim, ó, encontra-se... Vamos ler, ética ser humano enfrentados pelos profetas. Encontra-se presente atualmente, apesar de todo o progresso que a humanidade alcançou. O que é que o escritor está querendo dizer para nós? Que mesmo com todo o progresso que hoje nós alcançamos, de tecnologia, de coisas que estão avançando, da ciência que está aí se multiplicando, nós sabemos que a sociedade, o mundo, ele ainda tem os mesmos problemas dos dias passados da nação de Israel. Nós sabemos que hoje ainda tem idolatria, hoje ainda temos feitiçaria, hoje nós ainda lutamos contra a imoralidade sexual, contra a pornografia, contra tudo aquilo que não agrada o Senhor, tudo aquilo que leva o homem a pecar o Senhor, tudo que leva o homem a profanar contra o Senhor. Então, tudo aquilo que leva o homem para longe de Deus, nós temos nos dias atuais. Então, nós vemos hoje que temos necessidade, sim, de ter homens e mulheres que são chamados por Deus para pregar a verdade, para alertar o povo, para pregar a palavra do Senhor que está escrito. Nós temos hoje a Bíblia Sagrada, que é o nosso manual de fé, na qual nós também instruímos pessoas, levamos esta mensagem a pessoas para que as pessoas venham se arrepender, para que as pessoas venham crer nas promessas, para que as pessoas venham acreditar que o Senhor tem a direção certa para as suas vidas. Vamos para o tópico 1.1, diversidade e unidade dos profetas. Apesar dos profetas serem diversos, cada um profetizava da sua maneira, do seu jeito, porém a unidade era uma só dos profetas, o mesmo Deus que usava cada um deles. Então, foram muitos profetas, profetizaram em vários lugares diferentes, uns profetizaram em palácio, outros profetizaram em deserto, outros profetizaram em monte, e assim vice-versa. Outros eram mais bravos, outros eram mais mansos, mas cada um tinha a sua forma de falar à vontade do Senhor. Então, o que eles tinham em comum, apesar de serem muitos e diversos, eram homens que tinham a mesma inspiração, mesmo Deus usava eles. Então, eles tinham a mesma unidade para ser profeta, porque era usado pelo mesmo Deus. Por exemplo, Elias achava que ele estava sozinho. Aqui como o escritor diz, né? Porém, nós sabemos que Elias falava de Deus bravamente no meio de todo o vácuo espiritual, que o reino do norte, nos dias de Acabe, Acazias e Jorão, esses profetas viviam na profanação, e o profeta Elias se levantava com muita autoridade para poder estar pronunciando ali a vontade do Senhor em relação ao seu povo. Então nós vemos que cada profeta tinha a sua maneira de trabalhar. Elias já era mais duro, era alguém que ficava mais isolado, mas nós sabemos que tem profeta também que atuaram dentro dos palácios, profeta também que estiveram próximos ali dos reis ali, cuidando também de questões pessoais do reinado. E nós sabemos que temos uma diversidade de profetas, porém a mensagem de Deus era uma só, porque era o único Deus que falava e ainda continua falando hoje. Então, nós vemos que cada um dos profetas usava uma maneira de poder profetizar, através da música. Por exemplo, Ezequiel usava na questão do teatro. Ezequiel recebia uma revelação de Deus e tentava transmitir ao povo aquilo que o Senhor havia falado. Então, se você for ler o livro de Ezequiel, são muitas metáforas, parábolas, que o profeta Ezequiel, visões, que o profeta Ezequiel transmitia ao povo, mas eram tudo mensagens proféticas vindo da parte de Deus. Porém, os sonhos e visões eram fundamentos para a profecia. No entanto, o profeta Jeremias alerta o fato de que um sonho ou uma visão não era garantia de que, de fato, aquela mensagem vinha da parte do Senhor. Por quê? Por que Jeremias traz esta mensagem? Eu vou ler, porque os sonhos eram valorizados entre os assírios e egípcios, babilônicos, como meio de revelação divina
com meio de revelação divina. Entretanto, na lei e na tradição dos israelitas, os sonhos eram analisados com cautela. Por quê? Sonhos podem ser de Deus e podem ser algo que a nossa própria mente criou, algo que nós conversamos no decorrer de alguma situação que nós estamos vivendo, e podemos sonhar. E nessa questão nós temos que ter bastante cuidado para saber se o sonho era uma profecia ou não. Então, é necessário passar por uma análise com muita cautela para saber se o sonho era sim uma mensagem profética de Deus. Mas nós sabemos que Deus usava várias pessoas em sonho, usou Daniel, José lá no Egito. Deus usou através de sonho para revelar ali revelar ali o juízo ao faraó e também revelar o escape para a nação ali. Então nós sabemos que sonho sim era uma ferramenta de Deus para ser usado como profecia. Porém, com muito cuidado, hoje mesmo nós temos muitas pessoas que sonham coisas que está fora da vontade do Senhor, vão na contramão da palavra, e pessoas muitas vezes através de sonhos que têm, acham que é a vontade de Deus, e na verdade não era Deus falando, é o seu próprio subconsciente que acabou tendo aquele sonho no decorrer da noite, e a pessoa acaba acreditando que era um sonho revelador. Então, muito cuidado, oremos a Deus para que o Senhor nos dê discernimento, para que o Senhor venha nos dar direção. 1.2. As características dos profetas. Então, nós vemos aqui 4 características dos profetas. Primeiro, eles eram homens de Deus. Depois, eles tinham uma chamada específica. Terceiro, eles tinham perfeita consciência da história. E quarto, todos tinham uma preocupação em comum, a ética e o social. Então, todos os profetas estavam comprometidos com esta causa ética e social do povo. Então, na primeira característica, homens de Deus, nós podemos citar aqui aquela viúva ali que quando via Eliseu, a sunamita, quando observou Eliseu passando, viu no Eliseu um homem de Deus, um servo do Senhor, passando todos os dias ali sempre que passava próximo da sua casa, e ela comentou com seu marido: vamos fazer aqui um quarto, porque eu vejo que esse homem é homem de Deus. Será que hoje nós podemos encontrar esses homens na qual nós podemos dizer: esse aí é homem de Deus, esse é o verdadeiro servo do Senhor que o Senhor usa? Então, que hoje o Senhor levante mais homens com essas características de serem chamados homens de Deus. Hoje nós vemos pessoas chamando as pessoas de vaso, de varão, de tanta coisa, mas cadê os homens de Deus, os homens que têm coragem, os homens que profetizam, os homens que têm atitude na obra no reino de Deus, os homens que pregam a palavra de Deus? É esse tipo de pessoas que Deus está procurando. Eu e você precisamos nos posicionar para que o Senhor venha nos usar a cada dia sobre a face dessa terra. E o segundo ponto é uma chamada específica, é uma chamada para a missão do profeta. Vinha de Deus, o profeta comunicava a mensagem de Deus aos homens, sendo ele um homem, antes de tudo, se apresentando a Deus. Então era um homem comum que se apresentava a Deus, mas recebia uma chamada específica, e toda a profecia vinha da parte de Deus. Nunca era dado por vontade humana. Homens santos profetizaram, mas receberam das mãos do Senhor a inspiração para poder falar e poder escrever a vontade do Senhor. Então, não era alguém que inventava uma história, criava uma fábula, ou seja, criava uma situação, não. Eram pessoas que eram escolhidas, passavam pelo crivo de Deus, passavam pela vontade do Senhor, e esses homens se tornavam homens porta-voz da vontade de Deus. Então, esses homens, eles primeiro se apresentavam ao Senhor, primeiro Deus olhava para eles, via neles uma pessoa que poderia ser usado nesse ministério profético. Então, essa é uma das características, um homem comum sendo usado por um Deus incomum, um Deus sobrenatural. Então, eu e você hoje podemos sim ser usados por Deus, podemos sim, apesar de sermos seres humanos, dotados de imperfeições, de falhas, porém nós podemos nos colocar na posição, se apresentar a Deus, e aí o Senhor pode nos usar na terra muito para fazer a sua obra. Então, perfeita consciência da história. Então, nós vemos uma característica dos profetas. Os profetas estavam sempre atentos ao movimento da história. Os profetas, como se fosse um relógio. Naquela época, o profeta sabia mais ou menos o que ia acontecer. O dia começava a escurecer demais, o dia começava a ficar, os profetas ficavam observando o mover até mesmo da natureza, de tudo à sua volta, para que eles pudessem ver, observar a vontade de Deus, porque os profetas, eles tinham que estar antenados nessa questão histórica, nas questões do conhecimento, porque os profetas criam que Deus é o Deus da história e nada foge do seu controle.
no conhecimento do dia a dia, e por isso sua palavra é de absoluta confiança. Então, ele, sempre que o povo estava começando a errar, os reis começavam a se desviar, o profeta já ficava em alerta e já recebia uma mensagem de Deus, e ali transmitia aos reis, transmitia aos povos e até mesmo para outras nações. Então, o profeta era alguém que tinha essa característica de estar sempre alerta àquilo que o Senhor queria falar. E o quarto aqui, eles tinham uma preocupação ética e social. As injustiças, a violência cometida contra o povo sempre era denunciada pelos profetas, e havia uma preocupação com o bem-estar social. Por exemplo, Moisés também, que teve esse zelo ético e social para com o povo. Se fosse no dia de hoje, nós, como servo de Deus, nós temos que lutar contra a violência contra a criança, violência contra o idoso, feminicídio, violência, qualquer tipo de violência contra a pessoa humana. Nós precisamos também denunciar isso, nós precisamos também nos levantar contra isso. Nós devemos aceitar que nos dias em que vivemos, por exemplo, mulheres, a cada minuto, a cada hora, mulheres são violentadas, são mortas, porque isso é violência. Então nós não podemos nos conformar com isso, nós temos que nos levantar contra isso, levantar a bandeira contra isso, porque isso não deve ser tolerado, até nem mesmo dentro da casa do Senhor. Então nós precisamos ter essa preocupação pela ética e pelo social, sempre estar preocupado também com as pessoas, ver como é que está a vida dos nossos irmãos estão precisando, as pessoas que estão ao nosso lado estão precisando, nosso próximo está precisando de uma ajuda. Nós sempre precisamos estar alerta e atento. Nós estamos chamados, somos servos de Deus, precisamos estar antenados nessa questão, porque o Senhor conta comigo e conta com você para esta grande obra. Aleluia. Está gostando da aula? Deixa um like, deixa um comentário. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Você que está se passando aqui pela primeira vez, deixa um like, deixa um comentário. É muito importante a sua participação, porque a aula está uma benção, viu, irmãos? Eu estou gostando dessa aula e eu tenho certeza que no decorrer do trimestre aí, nós vamos estar afiados aí nos profetas menores. Vamos para o subtópico 1.3, os falsos profetas. Nós sabemos que nos dias de Israel existiam os falsos profetas que trabalhavam com adivinhações, trabalhavam com feitiçaria e etc. Nós sabemos que no meio dos profetas verdadeiros sempre se levantavam os falsos profetas para tentar envergonhar, para tentar confundir a mensagem de Deus. E nos dias de hoje, meus irmãos, não é diferente. Nós temos homens e mulheres que têm a palavra de Deus, são profetas do Senhor, pregam a palavra de Deus, profetizam a palavra, são usados por Deus. Porém, nós sabemos que existe falsos profetas, existe falsos ensinadores, existe falsos mestres, falsos pastores, mas também existe falsas ovelhas no meio das ovelhas verdadeiras. Ou seja, existem lobos no meio das ovelhas. Então nós sabemos que os mesmos problemas que tinham nos dias de Israel ainda existem nos dias de hoje. Os falsos profetas, desde lá eles já entravam em cena e hoje não é diferente. Então nós temos que ficar atentos, porque algumas profecias eram ditas em total desacordo com a palavra de Deus naqueles dias, ou seja, não é de acordo com a vontade do Senhor. Então, como é que nós identificamos um falso profeta hoje, um falso ensinador, um falso mestre? É alguém que está pregando algo que vai contra a palavra de Deus. Se alguém está pregando, pronunciando algo que vai em desacordo com a palavra do Senhor, esse tal profeta não é de Deus, este tal pregador não é de Deus, é alguém que está pregando fábula, é alguém que está pregando coisas que não estão na palavra do Senhor. Então temos que ter cuidado, porque aqui em Deuteronômio 18, 22 fala que quando o Senhor entrega uma profecia, um profeta fala em nome do Senhor e esta profecia não se cumpre, tal profecia não veio da parte do Senhor, porque o Senhor, quando ele fala, ele cumpre. Quando a profecia é do Senhor, o Senhor ele garante no final o cumprimento desta profecia. Porém, Jeremias 18, 9 fala que quando o profeta profetiza a paz e quando se cumprir a palavra desse profeta, será conhecido como aquele que a quem o Senhor, na verdade, o enviou. Então, nós vamos conhecer verdadeiramente se o profeta é de Deus ou não, quando essa profecia se cumprir. Então, aqui nós temos esses dois pontos aqui, o verdadeiro e o falso profeta, como identificar uma falsa profecia e como identificar uma profecia que vem da parte do Senhor, porque quando a profecia vem da parte do Senhor, ela se cumpre e no final o profeta é honrado. O profeta pode ser até espancado, pode ser desprezado, pode ser chicoteado, pode ser caluniado pelas pessoas que não aceitam aquela profecia, aquela palavra,
porém no final o Senhor vai honrar. Se você que está me ouvindo nesse momento e está passando por essa situação, Deus tem usado e pessoas têm se levantado contra a sua vida, saiba que com Jesus não foi diferente. Jesus profetizou a verdade, Jesus falou a verdade e por causa disso ele foi caluniado, ele foi cuspido, ele foi humilhado, ele foi desprezado entre os homens, mas no final ele triunfou. E se nós permanecer fiel ao Senhor, fazendo a vontade do Senhor, com certeza, no final, nós iremos também vencer, porque o Senhor garante que aqueles que andam com a verdade, aqueles que andam segundo a sua vontade, no final terão vitória. Então, ficou claro assim, como identificar uma falsa profecia? É algo que afasta as pessoas de Deus, é algo que leva você para longe de Deus, é algo que está em total desacordo com a palavra de Deus. Se você vê alguém falando algo que está fora da palavra de Deus, fuja desse lugar, fuja de perto dessa pessoa, porque você pode ser até mesmo contaminado com essas falsas profecias. Tópico 2. Sucessores dos profetas do Antigo Testamento. Vamos para o subtópico 2.1. Através de quem Deus continua a se revelar. Então, assim como Deus usou os profetas no Antigo Testamento, Deus continua a se revelar também no Novo Testamento, através dos apóstolos e através do apóstolo Paulo. E houve também várias pessoas que profetizaram no Novo Testamento. Se você pegar os textos aqui, Atos 11, 27, 13, Coríntios 14, 29, e muitos textos que tem aqui na revista, você vai ver que pessoas foram usadas para profetizar, mesmo nos dias dos apóstolos aqui, no dia da igreja primitiva. Então, apesar dos profetas da igreja locais, como os que haviam em Jerusalém, Antioquia e Corinto, diferente dos que aconteciam no Antigo Testamento, profetizavam a igreja primitiva. Olha aqui, ó, era um dom que os cristãos poderiam exercer dos cultos, desde que houvesse ordem segundo os ensinamentos do apóstolo Paulo. Ou seja, Deus, quando Jesus, quando aqui fala aqui em Efésios 4, a partir do versículo de número, se engano aqui, não falha a memória, Efésios a partir do versículo 9, a partir do 7, a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Pois diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens, tá vendo? Ora, o que quer dizer, aquele que subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra, aquele que desceu e também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu, uns para apóstolos, outros para profetas. Então foi o próprio Senhor que nos deu essa autonomia. Então hoje todos nós podemos exercer esse dom de profetizar, esse dom de falar em nome do Senhor através da sua palavra. Então todos nós estamos habilitados desde que o Espírito Santo nos use, manifeste esse dom em nossa vida. Então precisamos buscar esse dom de profetizar, porque o Senhor quer usar todos nós para dar continuidade à sua obra, ao seu reino. Assim como o Senhor usou os profetas no Antigo Testamento e escreveram as mensagens, nosso Senhor Jesus profetizou, os apóstolos escreveram as mensagens. Hoje o livro está selado, hoje não pode mais ser colocado nenhuma profecia mais aqui na Bíblia, porque o livro já está completo. Porém, nós sabemos que Deus ainda usa pessoas para levar mensagens, para exortar, porque é o Espírito Santo é que nos usa para levar mensagem de esperança, muitas vezes levar uma mensagem dura àquela pessoa que está precisando ouvir uma palavra, pessoa precisando se consertar na presença de Deus, se arrepender, voltar aos caminhos do Senhor. Então o Senhor muitas vezes através da sua palavra acaba nos usando, até mesmo quando estamos cantando um hino, quando estamos pregando na igreja, quando estamos lendo a palavra do Senhor em algum local, é o Senhor nos usando com esse dom de profetizar. Então eu e você podemos dar continuidade através da palavra de Deus para este dom de para este chamado ministério profético que foi exercido pelos profetas no Antigo Testamento, e hoje nós temos a graça de ter ele como um dom dado por Deus para nós vir profetizar também através da sua palavra. Então, que nós possamos dar continuidade à palavra do Senhor no decorrer dos anos e profetizar onde o Senhor nos mandar. Então, a diferença hoje, meus irmãos, é que as profecias hoje elas precisam passar por uma análise, precisa passar por um julgamento se está de acordo com a palavra. No Antigo Testamento, o que um profeta de Deus falava, e quando essa profecia se cumpria, ninguém poderia questionar, porque era um santo homem de Deus. Hoje, nós precisamos estar de acordo com a palavra. Nos dias do Antigo Testamento, não tínhamos ainda o direcionamento da Bíblia Sagrada, não tínhamos ainda escritos para nós, mas hoje nós temos a Bíblia,
que é a revelação do Senhor. Então, se alguma coisa está sendo fora da revelação do Senhor, então nós precisamos analisar para ver se é ou não é de Deus a profecia. Vamos para o subtópico 2.2. Jesus é o ápice da proclamação profética. Os profetas do Antigo Testamento anunciaram a palavra de Deus apontando para Jesus. Então, todos os profetas, tanto os maiores como os menores, as suas profecias muitas das vezes eram usadas apontavam para Cristo, para o nascimento do Messias, para tudo aquilo que o Senhor Jesus ia passar sobre esta terra. O próprio Isaías, no capítulo 53, ele vem profetizar sobre o sofrimento de Cristo. Então, nós precisamos entender que todos os profetas profetizaram e apontaram para Cristo. Então, quando o Cristo ele vem à terra, quando o Cristo ele é encarnado na terra e ele se transforma em figura humana e ele pisa na terra, então se cumpre todas as profecias que foram ditas em relação a ele no Antigo Testamento, comprovando assim que esses profetas eram homens de Deus e falavam inspirados pelo Senhor. Então Jesus é o ápice da proclamação desses profetas. Então Jesus é o cumprimento das profecias desses homens que eles profetizaram, Deus usando eles. Então, quando isso aconteceu, quando Jesus ele desceu à terra, quando Jesus, todos os momentos que Jesus passou, se cumpriram as profecias, então aí estava sendo um ápice, estava sendo um momento de glória para aqueles que profetizaram a respeito do Messias. Então, Jesus é o cumprimento da proclamação profética, é o ápice da proclamação, o ponto mais alto da proclamação. Cristo era a mensagem central dos profetas. Então, quando Cristo veio à terra e se manifestou, então atestou que os profetas eram verdadeiramente usados por Deus. Vamos para o subtópico 2.3. Os profetas de hoje ainda falam, os profetas de ontem ainda falam hoje. Por quê? Os problemas são os mesmos, as dificuldades são as mesmas, as mensagens proféticas ainda falam hoje, porque os profetas falavam no Antigo Testamento contra a corrupção, eles falavam contra as injustiças sociais, os abusos de autoridade, eles falavam contra o afrouxamento dos padrões da moralidade, eles falavam sobre frieza espiritual do povo de Deus, e era nesse contexto que eles profetizavam. E hoje? Hoje, será que nós estamos diferentes do Antigo Testamento? Claro que não. Hoje nós estamos vivendo tudo isso, onde há uma corrupção geral da raça humana, as pessoas já não se entendem, as pessoas já não praticam mais a justiça como deveriam praticar. Então hoje nós vemos injustiças sociais, nós vemos autoridades aí sendo corrompidas, pessoas aí usando cargos públicos para pisar em outro, para se corromper, para desviar dinheiro. Nós vemos aí pessoas ricas pisando nas pobres, pessoas que não fazem obra social. Então tudo isso nós estamos vivendo hoje, imoralidade sexual, idolatria, pornografia, tudo isso, tudo aquilo que tem hoje nesse mundo que nós vivemos. Então, as mensagens do Antigo Testamento ainda falam hoje, os profetas de ontem ainda falam hoje. Por quê? As palavras continuam tendo valor. Então, aquilo que os profetas profetizaram ainda tem valor para nós hoje, porque nós precisamos andar de acordo com a palavra de Deus. Então, vivemos dias com essas mesmas urgências e necessidades, ou seja, hoje nós estamos vivendo dias difíceis, dias em que precisamos de homens e mulheres que sejam levantados para continuar pregando o Evangelho, para continuar proclamando o reino de Deus, para que mais pessoas venham se arrepender e se converter ao Senhor Jesus. Então, os profetas de ontem ainda falam hoje. Quantas histórias nós lemos no Antigo Testamento que fala conosco hoje? Semana passada mesmo nós tivemos a lição de José. Que lição maravilhosa! A lição que é uma lição tão atual que fala conosco hoje de um homem que cumpriu o chamado de Deus, de um homem que se comportou de acordo com a vontade do Senhor. Então é isso que nós precisamos ter como modelo, tirar bons exemplos da Bíblia Sagrada, do Antigo Testamento, e também ter cuidado com os maus exemplos, para que nós não venhamos cair na mesma situação. Vamos para o tópico 3, a mensagem profética. 3.1, os profetas da Escritura. Os profetas foram os principais instrumentos usados por Deus para a revelação divinas na forma escrita, tendo produzido um dos mais notáveis documentos espirituais do mundo, que é a Bíblia Sagrada hoje. São os escritos que os profetas escreveram e hoje está tudo aqui catalogado na Bíblia Sagrada. Então, no Antigo Testamento, Moisés, o primeiro dos grandes profetas a produzir o Pentateuco. Então, Moisés, ele profetizou e escreveu aquilo lá, deixou registrado para nós hoje. Então, os profetas, eles têm uma contribuição muito grande nas Escrituras aqui, porque se a gente não tivesse tido esse cuidado da parte de Deus de escrever, como é que nós saberíamos a vontade do Senhor sem as profecias?
Davi, ele profetizou também através dos Salmos, profetizou no Novo Testamento, o livro de Apocalipse também é uma profecia. O apóstolo João recebeu ali uma profecia do Senhor e relatou no texto sagrado. Hoje nós temos a revelação do Apocalipse, porque a importância do profeta que se preocupou em deixar uma literatura e em escrever aquilo que o Senhor queria para o povo. Então, essa é a importância do profeta e a literatura. 3.2. Muito além das previsões. Os profetas, em todos os tempos, ensinavam o povo de Deus como ter um relacionamento genuíno com o nosso Criador e a nossa responsabilidade com Ele. A clara compreensão das profecias leva o homem ao conhecimento de Deus e ao entendimento de sua intenção de se relacionar com a humanidade. Então, muito além das previsões, muito além de só uma previsão, as profecias tinham como um interesse primordial levar o homem a ter um relacionamento genuíno com o Senhor. Então, a palavra do nosso Deus hoje, que é a Bíblia Sagrada, tem como objetivo principal, meus irmãos, é levar um homem a ter um relacionamento genuíno com Deus, levar um homem ao arrependimento total, levar um homem a uma mudança de vida, levar o homem a uma mudança de uma mentalidade, uma metanoia tem que acontecer no homem, para que ele venha se voltar a ter um relacionamento com Cristo, porque é isso que o Senhor quer, um relacionamento do homem para com Ele. Então, as palavras hoje não são apenas previsões, não são palavras jogadas ao léu. Muitas pessoas não valorizam a Bíblia Sagrada, não valorizam os textos sagrados, mas não sabem que não é apenas escrito, não é um livro comum, mas é um livro que leva o homem para perto de Deus, que leva o homem a se relacionar com Deus. Então o homem tem o conhecimento de Deus, então ele sabe, ele sabe da intenção de Deus em relação a ele sabe a sua posição de pecador diante de Deus através da palavra, e aí ele procura se relacionar com Deus, porque essa é a intenção do Senhor, se relacionar com a sua criatura, se relacionar com o seu povo. Foi para isso que ele enviou seu Filho amado Jesus, para vir aqui à terra, passar por tudo que passou, para que o homem pudesse ter novamente acesso a Deus, para que o homem pudesse ter novamente relacionamento com Deus, assim como Deus tinha lá no início, no Jardim do Éden, com Adão e Eva, antes da queda. Então, essa é a vontade do Senhor através das Escrituras. Não são apenas previsões, não são apenas fábulas, não são apenas historinhas contadas, mas são palavras que transformam o homem, levam o homem, com certeza levará o homem ao céu, aquele que estiver de acordo com a sua palavra. Eu creio que se você que está me ouvindo, e praticar a palavra do Senhor, eu que estou aqui pregando neste canal e praticar a palavra do Senhor de maneira genuína, de maneira sincera, eu tenho certeza que nós herdaremos a salvação em nome de Jesus. Vamos para o 3.3, estamos encerrando nossa teleaula e eu tenho certeza que nós aprendemos muito aqui nesta aula. Ecos dos profetas para os dias de hoje. Os profetas falaram sobre hipocrisia, cultos, violência, exploração dos mais fracos, corrupção de juízes, decadência moral, desamparo dos socialmente desassistidos, o pecado no meio do povo e entre a liderança de todas as áreas, enfim, de todas as mazelas que destrói a família e a sociedade como um todo em nossos dias pós-modernos. Então, o eco dos profetas para os dias de hoje. Então, é o que eu expliquei aqui no tópico 2.3. Os profetas de ontem ainda falam hoje, ou seja, o que eles falaram lá no Antigo Testamento ainda ecoa até hoje, porque hoje nós estamos na mesma urgência, na mesma emergência, as pessoas vivem na mesma situação, na hipocrisia nos cultos, pessoas que dizem ser de Deus não são, pessoas que estão brincando de ser cristão, pessoas que estão brincando de ser crente, um dia ela é, outro dia já não é, um dia ela está no mundo e fala que é cristão, ela se considera cristão, mas não é uma pessoa que pratica o cristianismo, não se parece com Cristo. Então nós temos pessoas hoje com essas mesmas práticas, pessoas que vão para o culto só por ir, mas na verdade estão longe de Deus, e isso não garante salvação. Pessoas que estão na exploração dos mais fracos, pessoas que usam de artifício para poder se dar bem em cima de pessoas mais fracas, pessoas menos entendidas, corrupção dos juízes, quantos juízes têm se corrompido, e ainda no final tem uma aposentadoria de 30 mil
como punição de sua corrupção. Hoje nós estamos vivendo dia de decadência moral, onde o que era social, legal e moral hoje já não é mais. Estamos vivendo dias do avesso, onde o que antes era pecado, hoje parece que as pessoas querem naturalizar as coisas, parece que as pessoas querem que a gente engula, leve de goela abaixo todo o pecado que ele pratica como se fosse uma coisa normal. Então estamos vivendo um dia de decadência moral, onde os homens não têm mais pudor, onde as pessoas não têm mais ética, onde as pessoas não respeitam mais. Por quê? São pessoas que não estão dando crédito à palavra de Deus, são pessoas que não estão sendo alcançadas por esse eco das profecias dos dias, nos dias de hoje. Então, oremos para que essas pessoas, para que o povo, para que a liderança, nós sabemos que muitas lideranças corrompidas, até mesmo no meio das igrejas, mesmo no meio político, no meio social, nós sabemos que existem lideranças corrompidas, tem pessoas, povo também está entre essas pessoas que estão sendo corrompidas, mas nós precisamos orar para que mais pessoas alcancem o arrependimento do Senhor, alcancem a salvação, venham se arrepender dos seus pecados e se voltar para o Senhor, assim como eu e você um dia fomos alcançados pela misericórdia de Deus, assim também nós precisamos orar para que mais pessoas venham ter acesso a esta palavra. Então, eu termino essa teleaula aqui dizendo a você, meu amigo ouvinte, minha amiga, meu irmão, minha irmã em Cristo, pratique a palavra do Senhor, respeite a palavra de Deus, tenha respeito pelos profetas de Deus, por aquilo que eles falaram, tenha respeito pelos evangelistas, tenha respeito pelos apóstolos que deixaram os escritos sagrados, tenha respeito pela palavra de Deus, tenha temor ao Senhor, porque com certeza fazendo assim, nós vamos estar fazendo a vontade do nosso Deus aqui. Eu creio que eu pude transmitir algo de Deus para o teu coração e que no domingo você vá para a igreja, você que é professor, se prepare, leia bem a revista, leia a Bíblia, leve uma aula excelente para os seus alunos, leve o melhor que você tem para os seus alunos, porque com certeza o nome do Senhor será glorificado. E na próxima edição, nós já vamos abrir aqui o leque de profetas, já vamos abrir aqui a primeira rodada dos profetas, vamos falar sobre o profeta Oséias, o amor de Deus e a chamada ao arrependimento. Eita glória, essa aula aqui vai ser top demais. E se fosse você, eu não perderia essa aula, ficaria ligadinho aqui no canal, porque eu tenho certeza que nós vamos aprender junto para a glória de Deus, em nome de Jesus.